Eu vou começar com um livrinho de São Francisco de Sales, que é um santo que eu gosto muito e que considero que aqui há muita psicologia. É no livro Filoteia, né? Introdução à Vida Devota. Ele fala uma coisa aqui que é o que eu quero começar falando para vocês. Só que eu vou adaptar a mim como psicólogo. O ventilador ainda tá ligado ainda, mano. Logo no começo, quando ele vai... É o prefácio, né? Ele começa aqui, né? Peço-te, caro leitor, que leias este prefácio, tanto para a tua como para a minha satisfação. E aí ele vai falando. Chega num ponto aqui que ele diz o seguinte. Eu vou ler primeiro a versão dele e eu vou parafraseá-lo, né? O restante do pessoal chegou aí também. Boa noite, Vinícius, Andriele também. Eu acho que acertei o nome. Mãe, já falei aí, né? Vamos lá. Demais, caro leitor, é verdade que escrevo sobre a vida devota sem que possua eu mesmo a devoção. Mas não sem que tenha um grande desejo de a ter. E é este desejo que me anima. Um douto dizia: um bom modo de aprender é estudar. Um melhor é escutar. Mas o melhor de todos é ensinar. Acontece muitas vezes, diz Santo Agostinho, a piedosa florentina, que dando adquire-se um título para receber e que ensinando obrigamos-nos a aprender. Então, parafraseando São Francisco de Sales, eu diria, caro ouvinte, é verdade que eu falo sobre a virtude sem que possua eu mesmo a virtude tão perfeita, mas não sem que tenha um grande desejo de a ter, um grande desejo de me tornar uma pessoa grande, vamos dizer assim, não grande no sentido de soberbo, de orgulhoso, mas grande no sentido de uma pessoa que tem uma boa sanidade, uma pessoa que tem uma santidade, né? E é este desejo que me anima. E acontece que muitas vezes, nas sessões, ensinando coisas aos pacientes, etc., eu acabo trazendo também para a minha vida. E assim também, quando eu falo coisas para as pessoas, eu acabo trazendo para a minha vida. Então, por esse método, né, de não somente eu aprender, mas aprender e ensinar, que vai me dando uma clareza maior. Por esse método que eu quero seguir aqui, né? Então, por isso eu comecei com essa bela citação aí, né, para dizer que ser profundamente humana, né, a pessoa ser profundamente humana, coisa que só os santos são. Justamente Rudolf Allers, né, um psicólogo, né, psiquiatra de formação, se eu não me engano, médico, ele dizia, né, que à margem da neurose, só o santo, né? Se eu tiver citado errado, alguém me corrija. Mas eu acho que é por aí a citação. E essa é uma realidade, né? O que é o santo, né? Senão o homem desenvolvido, o homem
curado, né? Então, pessoal, hoje eu trouxe uma frase de São Francisco de Sales, que é o anúncio da live, que eu vou ler agora para vocês. E a gente vai começar esse exercício de reflexão. Então, anime-se e transforme os problemas em matéria para seu progresso e maturidade. Isso aqui eu vi numa postagem do professor Felipe Aquino e eu achei essa frase muito legal e eu postei aqui. E quando eu postei aqui, bem, isso é uma coisa que eu falo, sabe, tipo assim, se você está numa dificuldade, se você está com um problema, essa é uma oportunidade, eu sei que é difícil, mas essa é uma oportunidade de você aprender como se vira nessa situação, de você ganhar experiência, de você ganhar capacidade, de você ganhar sagacidade para conseguir ver o que deve fazer e agir. Porque é quando você é confrontado ali com uma pergunta, vamos dizer assim, que você precisa dar a resposta, né? A gente está vivendo, a gente está num contexto e as coisas vão acontecendo e a gente precisa dar respostas, a gente precisa se mover em determinada direção, de determinado modo. Então, a gente tem, né, o porquê, vamos dizer, porquê, para quê, como, o que, né? Esse tipo de pergunta para a gente saber o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, né? E o como, ele é o que vai vir aí nesse segundo momento, que é justamente aquilo que a prudência ela vai buscar fazer, né? Aquilo que a prudência vai fazer, que é ordenar os meios ao fim, né? O que é o fim? O fim, a gente pode falar o seguinte, né? A meta. Então, para se chegar à meta, existem os meios. Esses meios, eles precisam ser eficazes e eles precisam ser meios que sejam éticos, né? Não podem ser quaisquer meios. Por exemplo, digamos que você queira ganhar dinheiro para sustentar a sua família, né? Bom, isso aí é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa boa, né? Você quer ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Mas os meios, eles precisam ser, vamos colocar em coisas bem simples, né? O meio precisa ser um meio honesto, precisa ser um meio legal. Então, você arruma um trabalho e aí você consegue fazer isso. Se você vai, por exemplo, fazer assalto a banco para poder conseguir isso, então você saiu da reta ordem das coisas, né? Então, você não é mais prudente, né? Você é astuto, que é uma espécie de, vamos dizer assim, uma simulação, uma imitação barata da prudência, que dirige os meios ruins para alcançar objetivos e acaba ruins no sentido moral da coisa, né? E inverte a ordem dos bens, porque a honestidade, a sua integridade, ela vale mais do que o dinheiro. Então, você inverteu a ordem das coisas. Eu vou pegar aqui a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para a gente falar algumas coisinhas. Eu vou pegar aqui a parte da previdência ou providência para falar um pouco sobre a prudência.
Outra coisa que eu gostaria de destacar também, porque assim, a prudência ela tem o que a gente chama de partes integrais. Partes integrais é, são partes que precisam estar presentes para, a, para o ato, para o hábito e para o ato de virtude e tal. Então, por exemplo, para você ser prudente, você precisa de memória, você precisa de inteligência, você precisa de docilidade, você precisa de previdência ou providência, previdência e providência, a gente pode dizer assim. E então a gente vai ter aí como se fosse como se fosse não, né? Uma base aí, uma certa base que vai permitir que a prudência seja colocada aí, né? Então, vamos então primeiro aqui a previdência, né? Eu não vou ler a questão toda, eu vou ler uma parte aqui da questão, porque a gente vai demorar aqui mais ou menos 1 hora e 20, então não tem tanto tempo, vamos dizer assim, mas vamos lá, né? A previdência é considerada uma parte da prudência por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ele coloca as questões de forma que ele coloca as objeções que adversários, vamos dizer assim, teriam, e depois ele vai dizer no que ele concorda, no que ele discorda, vai esclarecer, vai explicar o porquê, vai dizer o que aceita, o que não aceita, porquê, como, tal, vai fazer a refutação e etc. Vai dizer de que modo pode ser entendido que sim, de que modo que não, por exemplo, e por aí vai. E aí, depois das objeções, ele diz o em sentido contrário, que ele vai dizer assim, né, em sentido contrário, a autoridade de Túlio e de Macóbrio, que consideram a previdência uma parte da prudência, como foi dito. A pergunta era se a previdência fazia parte da prudência. E aí dizia assim: parece que a previdência não faz parte da prudência. Antecipando para vocês, sim, a previdência faz parte da prudência. Quem quiser ler, desculpem ficar coçando o nariz o tempo todo, que está coçando mesmo. Se quiserem ler, está na questão 49, sobre as partes integrantes da prudência, no artigo 6. E aqui está na segunda, né? A segunda parte da segunda parte. A edição Loyola é o 5º volume. E aí, eu vou ler aqui um pedaço aqui e depois eu vou começar a falar. E vocês podem mandar perguntas aqui, vocês podem mandar comentários, podem ficar à vontade. A resposta de Santo Tomás já, né? Como foi explicado acima, a prudência se refere propriamente aos meios, e sua função própria consiste em ordená-los para o devido fim. Embora algumas coisas necessárias ordenadas a um fim sejam submetidas à providência divina, somente são submetidas à previdência humana ações contingentes que podem ser executadas pelo homem em vista de um fim. Eu vou parar aqui para falar de necessidade e de contingência. Rapidão. Necessidade. Por exemplo, é necessário que uma coisa seja ela mesma e que não seja outra coisa.
que não é a mesma. É necessário que a cor azul seja azul e não verde. Isso é só um exemplo, né? É necessário que é necessário, enfim, tem muitas coisas necessárias, né? É necessário que o ser seja e que o não ser não seja. E tem coisas que não são necessárias. É necessário que o ser humano tenha natureza humana. Tem coisas que não são necessárias, como por exemplo, não é necessário que eu tenha o cabelo grande. Não é necessário, é uma coisa contingente. Então se você viaja, por exemplo, para o Japão e passa 20 anos lá, você volta aqui, eu posso estar careca, sem barba, eu posso estar cabeludo, com barba, eu posso estar inclusive morto ou vivo, porque isso não eu estar vivo aqui não é uma coisa necessária, é algo contingente. Ou seja, o que é contingente? Algo que não é necessariamente algo que não é necessariamente. Então assim, é uma contingência. Contingência você não consegue ter uma certeza absoluta sobre coisas contingentes. Porque inclusive a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, as coisas que já aconteceram e as coisas presentes vão ser consideradas, de certo modo, necessárias. Porque elas não podem mais ser de outra forma, sendo que, pelo menos não no passado e no presente, esse presente que passa quando eu falo aqui, também não. Mas pode ser no futuro, esse futuro que agora é presente, enquanto eu estou falando, ela pode ser diferente. Então o futuro é que tem essa certa imprevisibilidade, porque não há uma exatidão nessa questão, não há uma necessidade, melhor dizendo, nas coisas que vão acontecer com a gente, porque essas coisas elas são contingentes. Por exemplo, minha internet pode cair. Minha internet pode cair, a gente não sabe, por exemplo, quem a gente vai encontrar quando a gente sai na rua. A gente pode saber, a gente pode estimar assim, bem, 4 horas da tarde é a hora que fulano sai do trabalho. Então, eu posso encontrar, mas se fulano pode ter passado mal e ter ido para casa mais cedo. Então, essas situações elas têm uma imprevisibilidade, certo? Então, contingência é isso. É algo que não é necessariamente assim. Então, vamos seguir, né? Cadê? Onde é que eu parei? São contingentes que podem... Eu falava agora... embora algumas coisas necessárias ordenadas a um fim sejam submetidas à providência divina, somente são submetidas à previdência humana ações contingentes que podem ser executadas pelo homem em vista de um fim. Ou seja, se a gente quer compreender, se não estiver conseguindo compreender e quiser compreender uma meta, vamos dizer assim. Ora, ações do passado, lembra do que eu falei ali, da ação do passado e do presente? Vamos ver agora aqui, Santo Tomás falando. Ora, ações do passado, de algum modo, se tornam necessárias, porque é impossível que aquilo que já está feito não o seja. Assim também as coisas presentes enquanto tais têm certa necessidade, pois é necessário que Sócrates esteja sentado enquanto está sentado. Consequentemente, os contingentes futuros, enquanto ordenáveis pelo homem ao fim da vida humana, ou seja, a meta, né? O contingente, eu falei aqui o que é contingente, né? Aquilo que não é necessariamente desse jeito.
Ou seja, quando eu saio na rua, não sei quem é que eu vou encontrar, é uma coisa contingente. Então, consequentemente, os contingentes futuros, enquanto ordenáveis pelo homem ao fim da vida humana, pertencem à prudência. Ora, o termo previdência implica ambas as coisas. Implica, com efeito, que o olhar se prenda a qualquer coisa distante como a um termo. Um termo, né, a um fim, né, a uma meta, ao qual devam ser ordenadas as ações presentes. E aí ele conclui a resposta assim: a previdência é, pois, uma parte da prudência. E vale a pena também eu ler aqui a resposta à primeira objeção, mas eu acho que eu não vou ler agora não. Talvez mais pra frente, se der tempo, eu volte nisso. E agora vale a pena a gente ver o seguinte. Tem uma nota de rodapé aqui. Eu não leio todas as notas de rodapé, não estou dizendo que todas as notas de rodapé sejam maravilhosas, etc. Não é isso. Inclusive, eu teria... Claro, eu não sou um erudito no latim, nem mesmo no português, mas eu teria, inclusive, algum questionamento, para não dizer crítica, né? Na verdade, talvez seja a mesma palavra crítica, inclusive há algumas partes aqui da tradução e tal. Mas como a edição é bilíngue, então dá para dar uma olhada do lado e ver. Mas vamos lá, né? A edição é bilíngue, ela é latim e português. Eu não entendo muito de latim, mas alguns termos dá para ver. Então, enfim, vamos lá. O verbo latino, essa aqui é a nota de rodapé, interessante. O verbo latino providere, de onde deriva o substantivo providentia, recobre os dois termos prever e prover. Não se trata simplesmente de considerar o futuro, mas também de enfrentá-lo. Ou seja, o olhar que se volta para uma meta, ele enxerga a meta, você vai ordenar meios para a consecução do fim, certo? Bom, a finalidade da vida humana é o bem. Então, o que o homem busca é, para essa realização, ele busca meios, e creio que a gente possa falar de fins intermediários, que é também sobre o que eu estou falando aqui. Por exemplo, né? Quando eu estou aqui, qual a minha finalidade, né? Minha meta. Estou querendo passar um conteúdo para vocês, então eu tenho também os meios. Isso aqui, o meio intermediário, porque o fim da vida humana, ele transcende o meu ensinar psicologia aqui, atender e etc. Né? Eu não vou falar do fim da vida humana de forma mais ampla hoje, mas eu vou falar sobre o sentido da vida depois. Então, o sentido da vida é o fim da vida humana. Então, eu vou falar sobre ele depois, o mês que vem, numa data ainda não determinada. Então, a gente precisa prever e prover. Essa previsibilidade, ela não é uma previsibilidade, vamos dizer assim, fechadinha, necessariamente vai ser assim, como o ser é e o não ser não é, né? Que é algo necessário. Então, as minhas ações, os meios vão ser ordenados por princípios universais, mas considerando a situação particular, ou seja, as contingências. Não quer dizer que eu vou abrir mão do universal, quer dizer que eu vou aplicar o universal na contingência. Por exemplo, quando eu sei que, vamos dizer assim,
Bom, você vai uma viagem comigo, ok? Então a gente está viajando lá, a gente tem 2 águas. Eu sei que se eu tomar aquelas 2 águas, você vai ficar com sede. Então, na minha conclusão do meu raciocínio, eu tenho um juízo ali que diz o seguinte, né? Eu não devo tomar as 2 águas. Mas o que é anterior a isso? O meu dever de justiça com o outro, o amor pelo outro, o princípio de que eu não devo deixar o outro necessitado e pegar só para mim. Então, isso vai, no final do meu pensamento ali, guiar a minha ação prática, que a gente tem ali 2 águas, então eu vou tomar uma água e o outro vai tomar a outra água. E então você acaba aplicando ali o princípio universal do cuidado não só consigo mesmo, mas com o outro. Do amar ao outro, do respeitar o outro, etc. Vinícius colocou aqui, né? Isso demanda uma postura mais contemplativa diante da realidade? Essa é a pergunta de gente lá do grupo de psicologia tomista, hein? Vamos lá, parceiro. Bem, sim. Se a gente toma como contemplação uma espécie de silêncio, porque eu não fui muito em busca dessa palavra. Se você quiser colocar a definição para mim aí, se você tiver uma definição e tal, mas assim, se com contemplação você quiser dizer se colocar em silêncio e olhar para a realidade e tentar captar a objetividade ali presente, captar as coisas como elas são e se colocar no lugar que você, como se ganhasse uma certa gravidade e uma disponibilidade para escuta, vamos dizer assim, e para escuta e para a visão. Então sim, porque você vai precisar primeiro conhecer para que depois você possa agir. O sujeito que ele age o tempo todo sem conhecer a realidade. Contemplação queria dizer algo como um conhecimento amoroso por aquilo que as coisas são. Sim, então sim. É isso mesmo. O sujeito, ele, sem conhecimento da realidade, ele vai agir talvez de acordo com aquilo que ele tem na cabeça dele, que talvez seja um conhecimento da realidade distorcido. Um conhecimento que não é bem conhecimento, vamos dizer assim, em sentido próprio, né? Então falta a ele o conhecimento reto, né? Falta a ele um conhecimento real, vamos dizer assim. Então, como eu vou chegar em tal cidade se eu não sei o mapa, né? Se eu não olhei o mapa, se eu não sei, se eu não olho a estrada para ver as placas e etc., como eu vou me localizar e seguir as sinalizações para que eu possa manter a minha segurança, para que eu possa chegar àquele lugar que eu quero chegar e etc. Como eu vou saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim, se eu não olhar, vamos dizer assim, olhar que eu falo é uma espécie de um tipo de cognição. Então, se eu não estiver atento à realidade, né? Aquilo que for ruim para eu me afastar e aquilo que for bom para eu me aproximar, para eu buscar. Então, vai precisar do conhecimento. Então, essa postura, essa atitude amorosa diante da realidade
ela é necessária e muitas vezes a gente negligencia isso numa espécie de ativismo de hamster, né? A gente vai ali naquela esteirinha, correndo, 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 e não para escutar a realidade e para que possa se localizar, né? Aliás, como você vai a um local se você nem sequer sabe se esse local existe? É um tiro no escuro, né? Você só vai para esse local se alguém te levar. Então você está no escuro. Bem, eu poderia pegar mais partes aqui para ler, mas eu acho que vai ser mais prático eu não ficar lendo. Então, partindo disso aí, né, da abertura à realidade, dessa atitude aberta à realidade, é que a gente pode falar também da nossa cognição, né, como um todo, e principalmente da nossa inteligência ou razão ou intelecto, que são a mesma potência. Tem uma diferenciação quanto à questão de nomenclatura por causa dos atos, mas vamos simplificar um pouco. Mercedes Palé dá uma definição de razão para Santo Tomás, que ela diz assim, né? A razão é um olhar voltado à realidade. E aí, esse olhar, ele não é o olhar da visão, né? Do olho e da visão. Ele é um olhar que é um olhar intelectual, né? Um olhar racional. Então, esse olhar para a realidade, ele vai poder ser um olhar reto, né? Ele deve ser um olhar reto, mas pegando aí, né, a palavra reta, o que é o contrário de algo reto, né? Algo torto, né? Algo distorcido. Então, aí a gente pode pensar na distorção cognitiva, e a distorção cognitiva como, por exemplo, tomar uma coisa como conhecida quando na verdade você conhece muito pouco daquela coisa, você fez um juízo dela muito raso, por exemplo, né? É como chegar ao fim do dia e você dizer que nada de bom existe porque você viu algo ruim na TV. Então você não está contemplando a realidade toda nesse juízo. Você está tomando a parte como se fosse o todo. E isso é muitas vezes causa de adoecimento, né? Porque essa falta de capacidade ou de atualidade essa falta de exercício, vamos dizer assim, da análise, né, da separação dos momentos do dia e da síntese, uma síntese racional da coisa, ela pode adoecer o sujeito, porque a síntese dele, ela é uma síntese negativa, né? Uma síntese que ela pega um aspecto somente ali e toma como o todo. Então, um acontecimento ruim do meu dia, eu tomo esse acontecimento como o todo do meu dia. Então, quando eu faço isso, a tendência não pode ser outra que eu fique, obviamente, frustrado, né? A resposta afetiva a essa cognição, né? Vamos dizer assim, não é um sentido próprio, né, de conhecer, porque não conheceu direito, mas a isso que se passa na cabeça do sujeito, vamos dizer assim. Então há uma resposta afetiva de como essa pessoa captou a realidade, né? Como ela guardou aquilo ali. E aí, a partir do juízo emitido ali
por exemplo, esse juízo sintético de meu dia foi uma porcaria e a tristeza, essa tristeza ela pode, por exemplo, desencadear um olhar mais focado nas tristezas por causa da disposição afetiva. Então, é como, por exemplo, quando você está com medo, o que é que você tende a ver? Você tende a ver ameaças, né? Porque você está ali ligado para achar as ameaças. Então, você, numa disposição afetiva tal, pode acabar por ignorar aspectos da realidade, julgar mal a realidade por causa da disposição. A princípio, isso serve para que o animal, inclusive nós, nos defendamos, né? Porque se eu estou com medo, bem, se tem alguém me perseguindo, eu corro, entro no local, o medo ele é muito bom para que eu fique atento, né? E claro, vai ter proporção das coisas, né? Se esse medo for muito, eu posso inclusive paralisar, né? E paralisar pode ser bom, naturalmente falando, porque se eu desmaiar, pode ser que o sujeito não me ache, dependendo de onde eu desmaiar. Não pode escutar sinais vitais, né? Se for um animal também, ele pode se enganar e achar que eu morri e ele ir embora. Então, aquilo que é uma coisa que foi feita para funcionar direito, pode ganhar uma configuração tal que não funcione como seria para funcionar, mas funcione de uma forma distorcida, desordenada. E é isso. Vamos então pegar aí a razão, né? Um olhar voltado para a realidade. E o que naturalmente esse olhar consegue alcançar tem um limite, e esse limite ele é transcendido pela fé. E a fé, eu vou dar uma definição de fé rápida aqui. Esse limite da razão ele é transcendido pela fé, e a fé, de acordo aqui com o autor da carta aos Hebreus, ele coloca aqui, né? A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Então, isso aqui é o capítulo 11, né, versículo 1 da carta aos Hebreus. Então vocês podem ler completo aí. Eu vou ficar com essa citação para dizer o seguinte: o que é a fé, então? A fé é um fundamento daquilo que ainda se espera, ou seja, há algo que é prometido, e a prova de realidades que não se veem. Ou seja, você dá o seu assentimento para algo que te foi dito por uma autoridade tal que você acredita mesmo não vendo, mesmo não tendo como fazer uma prova por mera razão, ou que você não tenha acesso a essa prova, seja por uma limitação de cunho intelectual ou enfim, cultural, não teve uma boa formação para isso, e você aceita, né, a afirmação de fé que não pode ser contrária à razão, nem a razão pode ser contrária à fé. Edith Stein é alguém que falou muito disso, né? Ela disse que o filósofo, ele não pode, e aí vamos incluir o psicólogo, ele não pode, se ele quer pegar a realidade profunda, concreta, ele não pode prescindir do conhecimento da fé. Porque isso seria abrir mão do real por uma convenção.
E o filósofo e o psicólogo, o estudioso, ele está preocupado mais com o quê? Somente com uma convenção, ou ele está preocupado com a investigação da realidade e saber o que tem o que é o ser humano e o que é que diz que para isso ele precisa ficar somente naquilo que ele alcança com a razão. E mais, né? Nós estamos o tempo todo acreditando em testemunhos humanos, inclusive. Eu li isso aqui de Santo Tomás, tem alguém aí que não leu a Suma e acreditou que era Santo Tomás que eu estava lendo. Às vezes porque confia em mim. O Álvaro não ia me enganar, né? Então, se eu não vou enganar, eu li e realmente é. Mas aqui você pode ir conferir, né? Mas no caso das coisas da fé, nem sempre você consegue, por meio da razão, chegar lá, ter uma prova por via racional. E aí eu não estou falando da existência de Deus, né? Então, assim, se eu faço isso, então dirá o autor da fé. Né? Quem dirá o autor da fé? Vai enganar alguém? Não vai, né? Então, a gente já tem aí o que? Fé e razão. Então, a visão da realidade, ela vai ser o primeiro passo para que você veja a realidade para poder agir nela também. Ela é também, de certa forma, um termo, mas também, de certa forma, um ponto de partida para a ação. Então, quem não tem fé também não é obrigado a ter fé. Fica aí, né? Não é uma questão de para você aproveitar aqui, você não tem que vamos dizer assim, se você não tem fé, você vai conseguir também aproveitar o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso falar dessa parte da fé também, para que integre a visão inteira, né? Então, é isso, tá? Não tem uma imposição de fé aqui. Inclusive, é impossível impor, né? A minha fé, ela fala que é impossível que eu imponha, porque eu não posso dar fé a alguém, o dom da fé. Então, e também tem o livre-arbítrio, né? A pessoa, ela tem a liberdade dela e tem o livre-arbítrio, né? Tem a liberdade. Então, primeiro é isso. E aí vamos lá, né? Como é que a gente aprende a resolver problema? Como é que a gente aprende a decidir? Como é que a gente aprende a agir? Primeiro, conhecendo a realidade. Depois, você vai precisar fazer a prática, tanto a prática dos atos prudenciais, quanto e realmente a campo, vamos dizer assim, né? Fazer a ação. Então, a gente precisa ver uma hierarquia de valores, a gente precisa ver as necessidades, a gente precisa ver as possibilidades e fazer o exercício e a ação, certo? Como é que está indo aí para vocês essa live? Falem aí alguma coisa. Então, a gente tem as nossas vivências, a gente tem a valoração das coisas, a gente precisa enxergar o valor das coisas tais quais são. Então, por exemplo, eu devo escolher entre... Vamos pegar aquele exemplo do copo d'água, né? Digamos que o meu amigo fosse morrer, inclusive.
né? Se eu não deixasse uma água para ele. Eu tenho que escolher entre a vida do meu amigo e o copo d'água e a garrafa d'água. É lógico, né, que eu preciso escolher pela vida do meu amigo. A hierarquia de valores, óbvio, coloca a minha sede abaixo da vida do cara, né? Então, que nós justamente dividamos ali, ele tomou uma, eu tomei outra, e a gente vai talvez passar um pouco de sede, mas preservamos a nossa hierarquia de valores. Tem a questão então, preservar a hierarquia de valores, ver a necessidade das coisas, por exemplo, o que é que eu estou necessitando fazer, vamos dizer assim, eu estou aqui sem saber o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu estou deitado aqui sem saber o que é que eu vou fazer da minha vida, estou depressivo e etc. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo fazer muitos raciocínios, eu não estou enxergando muito... não estou enxergando nem sentido na vida, na verdade. Então, qual seria a ação? Tem uma ação prudente aí para ser tomada? Alguém pode responder? Se tem uma ação prudente aí para ser tomada, o cara está lá depressivo, está lá na cama, e etc. Como se estivesse afundando ali na areia movediça. Como transformar essa situação, né? Como fazer aquilo que foi a frase de São Francisco de Sales aqui que eu trouxe. Transformar os problemas em matéria para o progresso e maturidade. Como fazer isso? Então, eu vou dar 20 segundinhos aí, se alguém responder bem, senão eu vou falar um pouco sobre. E aí entra outro ponto, né? O ponto também da possibilidade. Da possibilidade dos meios disponíveis Vamos lá. O cara tá lá na cama, não consegue levantar, ele tá depressivo pra caramba, não consegue sequer ver sentido na vida, ou ver sentido na vida, mas não consegue fazer as coisas direito e tudo mais. Qual pode ser o ato prudente dele? Bem, considerando que ele precisa dar um primeiro passo, considerando que para ele fazer outras coisas na vida dele, ele precisa, me parece, né, nesse caso aí hipotético, ele precisa dar uma melhorada e etc., ele precisa buscar dar uma melhorada. Quais são os meios para fazer isso? Digamos que ele não consiga ver meio algum para fazer isso. Ele precisa pedir ajuda. Esse é o meio. Ele precisa pedir ajuda, ele precisa ir no psiquiatra, ele precisa ir no psicólogo, ele precisa ir num amigo, enfim, em alguém que vá ajudar ele nesse momento a, vamos dizer assim, se encontrar melhor. Então, eu não tô aqui fazendo equivalência entre essas coisas que eu falei, essas pessoas que eu falei, né? O amigo, o psicólogo, o psiquiatra são diferentes. Mas um amigo, sim, ele pode ajudar. O psicólogo, ele pode ajudar. Ele tem uma formação, inclusive, para isso também. O psiquiatra, o religioso, enfim, o padre, enfim,
pode ser ajudado, um professor, um vizinho, enfim, alguém. Você pode pedir ajuda a alguém, né? Então essa pode ser a atitude mais equilibrada para aquele momento em que a pessoa está ali numa situação em que ele não vê muito o que fazer. Então ele vai buscar melhorar a visão dele e a capacidade dele de se mover e saber para onde se mover. Então o primeiro passo ele o primeiro passo ele contemplando essa realidade e num amor de si ordenado, no amor a si mesmo ordenado, ele buscar ajuda pela sua conservação e pelo seu desenvolvimento, ele buscar ajuda. Um dos grandes meios aconselháveis é ele contemplar certas verdades e a bondade das coisas. Isso o psicólogo poderia ir encaminhando o paciente. Sim, isso aí é algo que de fato é terapêutico, né? Contemplar a verdade, a bondade, a beleza. Mas tem uma coisa que é o seguinte, né? Às vezes o sujeito ele tá tão preso ali que ele não tem essa abertura, e essa abertura vai precisar ser feita. E aí, por exemplo, o sujeito ele vai desabafar o que é que ele está sentindo, o que é que está se passando na cabeça dele, contar como é que ele está pensando sobre as coisas e etc. Né? Vamos dizer que a coisa esteja caótica, ele vai contar o caos que está se passando dentro dele, e ele, o terapeuta, o psicólogo, buscando compreender o que está se passando com ele, né? Isso já tem um certo efeito terapêutico, e ele vai falando, né, através da fala dele, das lembranças e etc. Ele vai podendo organizar ali as imagens, os pensamentos, e ele vai podendo integrar melhor essa visão dele da realidade, né, trazer uma maior racionalidade. Se ele é uma pessoa de fé, trazer colocar debaixo da luz da fé a vida dele, e buscar também ajuda nisso para integrar essa visão, melhorar a autoestima dele. Geralmente pessoas assim se sentem um lixo. Então, melhorar a autoestima é uma coisa que, se uma pessoa se sente um lixo, óbvio, né, é uma coisa que... A questão é uma coisa que me parece positiva, mas a questão é como é que isso vai ser feito. Como é que essa autoestima vai ser melhorada. Então, vamos dizer que essa pessoa tenha tido experiências ruins, rejeição e etc, etc, etc. Né? Ela vai precisar falar sobre isso, né, primeiramente, e às vezes parar de, vamos usar um termo assim, né, se sabotar, né, porque ela foi rejeitada uma vez, ela acha que vai ser de novo e vai ser de novo, e aí ela fica antecipando uma rejeição que não existe, essa futura, né, pode ter havido no passado, e fica reforçando pensamentos sobre si mesmos que não são adequados, né?
Então, cara, foi justamente isso que eu tava falando, né? Ele, de certa forma, ele já contemplou a coisa, fez assim, pô, preciso de ajuda, né? Então, a cognição e a afetividade dele, elas tiveram aí uma luminosidade, né? Ele, é, você fala aqui no caso de crise de ansiedade, né? Eu tava falando mais em tristeza, uma coisa depressiva. Mas sim, é uma crise de ansiedade, né? O que é que tá preocupando o cara, né? Então ele sabendo que, se ele sabe que esse afeto dele, essa estimação dele das coisas é algo desproporcional, ele vai poder buscar quebrar esse ciclo, né? Então, sim, ele já vê que a visão dele tem gente que sabe que a visão está distorcida e aí a prudência ela entra forte aí para bolar as estratégias de manejo, ver as ações que devem ser tomadas e etc, né? Então, o sujeito aí ele já teve uma certa luz aí, né? E se ele buscou ajuda, né? Uma ação muito boa, né? E acontece, né? Então, então a gente está vendo que dá para fazer o melhor que se pode em cada situação, né? Digamos que eu esteja tendo uma crise que eu não consigo conter essa crise. O que é que eu posso fazer? Pedir ajuda, eu posso, se eu sei que essa crise é uma crise que começa e ela passa, eu posso esperar passar, por exemplo, né? Eu uma vez atendi uma pessoa que quando ela aprendeu que depois de algum tempo passava o pânico, ela começou a esperar o pânico passar. Então, ela já não alimentava o pânico no ciclo vicioso, mas ela suportava aquele ataque compreendendo o que estava se passando com ela, e quando passava aquilo ali, ela podia continuar o dia dela e etc. E isso acaba não reforçando o ataque, né? Porque quando o pânico eu vou falar a palavra pânico de novo, para ficar interessante, né? Assim, mas eu vou explicar. Quando o pânico é recebido com pânico, é pânico em cima de pânico, né? Então, quando o pânico é recebido com ansiedade, então se tem uma ansiedade em cima do pânico. E às vezes se fica também, muitas vezes, uma ansiedade, porque pode vir o pânico e essa ansiedade pode vir a reforçar isso, né? E haver, estou falando agora tipo no transtorno de pânico, né? Por exemplo, haver coisas, reações corporais normais, como se fossem ataques de pânico, e acreditar talvez que vai morrer e coisas assim. Sim, você falou para seu amigo para ele parar de se sabotar e de se cobrar e se judiar, a vida já é pesada. Tem que ver isso direitinho, porque assim, tá, pode ser que funcione, né? Ó, para de se sabotar e tal. Para de se cobrar. Pode ser que funcione, mas precisa ver pelo que ele se cobra, né? E como é isso, porque é que ele se judia, né? Essa palavra me parece que tem uma origem não muito legal, mas eu entendi o sentido. Então, assim, por que é que ele se maltrata? Precisa ver isso. Então, porque assim, eu acho que a pessoa se sente às vezes alguns conselhos, não estou dizendo que foi ruim, não estou dizendo isso não, mas às vezes a gente dá um conselho tipo assim, para de se cobrar tanto. Às vezes o sujeito só precisa ver o que é que ele deve cobrar, como ele deve cobrar, como ele deve se cobrar aquilo.
né? Porque você se cobra o quê? O seu dever, né? A sua responsabilidade. Como assumir a minha responsabilidade de uma forma boa? E aí, nessa situação concreta aí que ele está vivendo, é que ele precisa fazer isso. Não é numa situação que não existe, é agora. Eu preciso de prudência agora, prudência já. Eu preciso de ação para agora, eu preciso de pensar para agora, eu preciso de avaliar para agora, porque minha vida ela está acontecendo agora. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou dar uma dica aí a vocês, é que eu sei que sim, às vezes a gente dá uma, né, tipo assim, chama na real. Mas uma coisa interessante é você ouvir a pessoa falar. E ela vai acabar, muitas vezes, organizando ali o pensamento dela. Você pode também ter uma certa interferência e tal, e falar, né, também. Talvez fazer pergunta, enfim, mandar para o psicólogo, né? Então, porque o sujeito ele precisa ver a realidade e ver a melhor forma de agir, de lidar com essa realidade. Realidades às vezes que são mais imaginadas do que objetivas. E às vezes também tem situações que são realmente ali objetivamente, não só subjetivamente, como nessa questão da imaginação e tal, mas objetivamente duras, mas o sujeito ele vai precisar lidar com essas situações. Às vezes também coisas que já se sofreu no passado e também ele vai precisar lidar com esse acontecimento do passado de alguma forma. Ele vai precisar dirigir a vida dele, né, assumir o timão, né, assumir o leme da vida dele. E é importante que a gente encoraje, que a gente aconselhe, que a gente ajude. E é importante que a gente compreenda a dinâmica interna do sujeito. Por exemplo, um sujeito que ele está depressivo, é meio, para um amigo que vai ajudar, é meio irreal pensar que ele vai sair de uma tendência depressiva do dia para a noite porque você disse a ele que ele devia levantar, escovar os dentes, comer, dar uma volta e etc. E aí você perder a paciência com ele no outro dia porque ele falhou nisso aí, não é uma coisa legal, entendeu? E eu não estou querendo dizer que ele deve ficar lá parado. Ele pode sim fazer isso aí tudinho, com ajuda ou sem ajuda, sei lá, depende muito. Pode acontecer, é uma possibilidade, mas a gente tem que ter um olhar compassivo e buscar orientar e etc. Mas aí que vem o ponto. É tipo assim, você vem e aí você já começa a olhar o lado negativo das coisas, né? Só existem aspectos negativos. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, ó, fulano, eu compreendo que tu estás com essa dificuldade e tal. E aí você buscar dizer, né, ó, eu compreendo o teu sofrimento, né? A compreensão, ela vai abrir um espaço de conversa. E aí você pode dizer, e o que tu acha que tu deve fazer para melhorar, né? Tu acha que tu deve ceder a isso? Como é que dá para fazer? Tu acha que tu precisa procurar um profissional? Tu acha que precisa fazer exercício? Quer conversar? Enfim,
não é uma postura de vitimização da pessoa, mas também não uma postura de agressão à pessoa porque a pessoa não está saindo do lugar. E eu não estou falando de nenhum caso específico, eu estou falando assim uma coisa geral. Apesar de eu ser do direito, eu enxergo a psicologia como uma grande retificadora de nós mentais. É isso aí. As coisas estão interligadas, né? Eu, apesar de ser da psicologia, eu lido também com o direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de afabilidade, né? De gentileza, de piedade, piedade filial, né? Honrar os pais, respeitar as pessoas, ter, vamos dizer assim, uma mansidão, uma paciência no trato com os outros, mas também saber quando preciso exigir seus direitos. Então isso conecta as áreas de alguma forma, né? E no direito, né, tipo, você tem, por exemplo, a ação ela foi passional, ela foi deliberada, então ela foi deliberada, foi voluntária, enfim, tem toda essa coisa, né? Então tem uma psicologia ali dentro do direito, né? Racionalmente, esse argumento aí foi muito bom. A questão é se vai pegar. Pode ser que pegue, pode ser que não. Eu gosto da estratégia de primeiro você ouve, você deixa a pessoa primeiro ter uma espécie de alívio, depois você começa a puxar mais isso aí. Claro, né? A não ser que ele vai fazer alguma besteira, né? Esteja no telefone e diga assim, eu vou largar meu emprego agora. Aí você vai dizer, não, para. Então, precisa pensar antes, né? E aí a gente entra numa coisa que é o seguinte. Eu coloquei aqui. Então eu falei, né? Hierarquia de valores, né? Necessidades, ou seja, as coisas que são necessárias, o que é necessário, possibilidades, né? No caso do sujeito, por exemplo, muito depressivo lá e tal, ele pode estar mais com dificuldades ali de alçar voo e ele precisar de, por exemplo, uma terapia. Então a gente precisa, para conseguir aprender a fazer boas escolhas e ter boas ações, decidir bem e agir bem, a gente precisa se exercitar. Se exercitar no quê? Se exercitar no conselho ou deliberação, e aí vamos entender o que quer dizer isso. Na consideração ou juízo e no preceito ou comando. De uma forma muito simplificada, creio que a gente poderia simplificar assim. Quem quiser anotar aí, anota. Pensar, avaliar, decidir e agir. Esse agir pode ser não agir também, se for a decisão prudente. Então, no conselho ou deliberação, você vai parar para pensar, vamos dizer assim. E isso não necessariamente vai ter um longo tempo para se fazer. Às vezes precisa ser mais rápido, às vezes precisa ser mais... Às vezes pode ser mais... ter mais tempo, né?
Quando se pode ter mais tempo, principalmente quando você está sob influxo de uma emoção forte, né? Emoção, paixão, usando como sinônimos aqui, você deve deixar para depois você pensar melhor. Principalmente quando envolve questões como raiva, por exemplo, né? Emoções como raiva. Para que você não fale aquilo que você vai se arrepender de ter falado, e etc. Né? Você pode dar um tempo ali para conseguir diminuir o influxo da raiva e pensar melhor. Então, deliberação. Você vai parar para pensar, você vai pensar. Possibilidades. Você precisa investigar ali as possibilidades. Aí você vai ver aquilo que convém e aquilo que não convém, né? Isso vai ser a consideração ou o juízo. Se tem muitas opções, você vai precisar ver qual é a melhor opção. Vendo qual a melhor opção, você vai poder ir para o comando, né? Vai ter a eleição, né? A escolha. Então, a gente pode dizer assim: pensar, avaliar, decidir e agir, né? Vai ser, contar até 10 eu acho que é pouco, viu? 10 segundos não tira da corrente sanguínea o tanto de coisa que a raiva joga, não. Nem tira a disposição do seu corpo para a agressão, vamos dizer assim. Então, até 10 é muito pouco. Mas pode ajudar, né? Pode ajudar. A questão é você conseguir agir com inteligência, né? Agir racionalmente ali. Reza um rosário, né? Reza um rosário. Aí, principalmente você se concentrar no rosário, né? Ou então se você pedir para tirar aquela raiva, aí vai tirando. E um rosário são 3 terços, né? Eu agora que eu me liguei, né? Eu tava levando o rosário como se fosse um terço só. Ou 4, né? São 3 ou 4. Então, a gente precisa exercitar isso. Que é pensar antes de agir, avaliar, decidir e agir. Por quê? Então eu falei com esses termos mais simplificados, mas eu vou falar os termos usados por Santo Tomás aqui. Que é a deliberação, o conselho, que vai ter como vício oposto, ou ato de vício oposto, a precipitação, né? A pessoa precipitada, aquela pessoa que ela age sem pensar, vamos dizer assim, ou seja, ela age sem reflexão, não parou para pensar. A consideração ou juízo, né? Você dizer o que é bom, o que é ruim, o que é melhor e etc, né? Você vai dizer o que as coisas são, né? O juízo. Consideração, né? Você vai ver como as coisas são. Contra o vício contrário a esse ato de prudência, que é a consideração, é a inconsideração. Ou seja, não buscou fazer um julgamento, uma avaliação, vamos dizer assim, uma coisa criteriosa. Não respeitou, muitas vezes, a sua hierarquia de valores, que deve ser, por sua vez, a hierarquia subjetiva deve ser, por sua vez, está em consonância com a hierarquia objetiva. Claro, tem coisas que são flexíveis, tem coisas que não, né? Por exemplo, o que é mais importante para mim é fazer embaixadinha ou ler sobre psicologia, né? Bem, Cristiano Ronaldo tem que fazer embaixadinha, eu tenho que ler sobre psicologia.
Então, a gente tem por último o comando, né? Aqui eu usei a palavra preceito e a palavra comando, porque lá tinha tipo preceptare, algo nesse sentido. E aí eu fui olhar, né? Porque parecia que estava falando a mesma coisa, mas tinha outro nome. Aquilo que foi traduzido por preceito é o mesmo que foi traduzido por comando. Em uma parte de um jeito, outra parte de outro. E aí, contra o comando, a gente tem a negligência, que falha nessa decisão que vai direcionar a ação. E a gente tem a inconstância, que a inconstância é quando você já tinha se proposto um bem, você já está ali buscando e você larga do bem proposto. A sua razão, por algum motivo, você perde vamos dizer assim, perde a razão. Eu não estou dizendo perder a razão no sentido de não conseguir mais pensar, mas assim, perde a razão no sentido de não faz mais um juízo reto das coisas, desrespeita a hierarquia e desvia daquilo que você estava perseguindo. Então, o ato prudente, ele precisa ser deliberado, considerado e comandado. Se falha num desses atos, então existe aí algum ato contrário aos atos de prudência. Primeiro você deve então deliberar, seguindo a ordem, né? Deliberar, considerar e comandar, né? E a prudência ela tem como sujeito, ou seja, onde ela se assenta, vamos dizer assim, a faculdade da inteligência. Mas a inteligência ela não trabalha isolada, mas ela é aí o principal da virtude da prudência, onde se assenta esse aperfeiçoamento que dá a prudência. E aí a prudência, enquanto virtude, ela é um hábito operativo bom, que é o quê? Um hábito operativo bom é uma disposição estável das faculdades para a atualização. Ou dizendo de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, é a disposição estável para a ação. A disposição estável das faculdades para a ação. E aí entendendo a ação como não somente a ação externa, mas como pensamento e tudo mais. Né? Tudo vai ser ação aí, nesse contexto que eu usei ação. Então essa palavra ela pode ser usada de um modo ou de outro, como várias palavras podem. Então, o sujeito imprudente ele vai ser ou precipitado ou ele vai ser... a palavra não é sem juízo não, mas me veio aqui na cabeça, né? Ou ele vai ser precipitado, ou ele vai ser alguém que não considera, eu não lembro o nome, ou ele vai ser negligente ou inconstante. Né? Tem essas 4 coisas aqui que vão se opor. Então, se você delibera, mas não avalia, não rola. Se você delibera, avalia e não comanda, não rola. Né? Não preceitua, não comanda, não rola. Se você preceitua ou comanda sem ter deliberado e sem ter deliberado e sem ter avaliado, então você pulou atos aí e foi imprudente, né? Foi precipitado, foi
Inconsiderativo não, como eu não lembro como é que chama. Imprudente é o termo geral. Qualquer um desses atos que o sujeito ele tenha o vício de pular, ele vai estar sendo imprudente. Ou aquele que não segue também, né? Ali na constância. Para a boa ação, né? Para a ação proporcional à finalidade de alguma capacidade, a fim de melhor realizá-la. Sim, estava falando da virtude, né? Obviamente, a virtude. Sim, a virtude da prudência. Para a boa ação. Bom, obrigado aí pelo lembrete aí, né? Eu pensei aqui, não falei a coisa. Então, assim, a virtude, né? O hábito operativo, a disposição ruim das capacidades para a ação é o vício. Né? Tem um post aqui que tem uma explicação rapidinho aqui, vocês podem ver aqui isso aí que o meu amigo falou aqui, né? Então é isso, para a ação proporcional à finalidade de alguma capacidade, a fim de melhor realizá-la. Isso mesmo, é um aperfeiçoamento das faculdades, né? Uma ordem das faculdades em disposição para a ação. Isso é um hábito operativo. E, no caso da prudência, que é uma virtude, né? Como das outras virtudes, um hábito operativo bom, né? Virtude. E se, por exemplo, a imprudência, né? O hábito operativo mau, é um vício. Então é isso aí. Então, gente, sempre tem como a gente fazer a melhor ação possível, a ação que é necessário que nós façamos, sempre tem como a gente respeitar a nossa hierarquia de valores e uma coisa que Martin Chavarria coloca no livro dele, né? E que eu quero lembrar aqui, não é uma coisa naturalista. Porque se a gente considera o ser humano da perspectiva não só da natureza, mas da perspectiva também da fé, aquele que tem fé, aquele que recebe graça, ele é capacitado para conseguir se manter, para conseguir buscar, para conseguir se manter, para conseguir executar coisas boas, né? Então, o ser humano que busca o bem precisa ver essa objetividade dos valores e a sua subjetividade ser ordenada. Isso não quer dizer que todo mundo vai ficar com a subjetividade igual, mas quer dizer que a subjetividade fica ordenada à objetividade. Óbvio, de um modo singular, mas precisa ser de um modo ordenado, né? Não é qualquer modo singular que está ok, né? Mas, por exemplo, eu posso gostar de falar mais, outro gosta de falar menos, um tem uma aptidão para uma coisa, outro tem aptidão para outra, aí sim. Mas, por exemplo, né, matar é errado para mim, é errado para você, é errado para outro, enfim, não pode variar, né? Existe uma objetividade, não só nisso, mas em várias outras coisas, né? Existe vamos dizer assim, chama-se de hábito, né, que é a sindérese, né? A sindérese, ela é um hábito que é o seguinte, é como se fosse assim uma espécie de princípios ali, são princípios, esse hábito ele contém princípios
que norteiam a ação ética ou moral, né? Que é a mesma coisa. Aqui a gente toma como sinônimo, né? Porque era assim que era tomado, por exemplo, por Aristóteles. Então, pessoal, agora fico aberto para responder alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Demora mais uns 5 minutos aqui. E eu agradeço muito a presença de vocês, a presença aqui de todos vocês aqui, que me ajudaram, né, a dar cumprimento a essa proposta que eu fiz. Eu convido vocês a virem na sexta que vem, porque eu vou continuar, e na sexta que vem eu vou falar sobre amizade. Então, disposição para inteligir os princípios da ética. Aí foi o cara do direito aí que falou. A sindérese, né? Disposição para inteligir os princípios da ética, né? Então, é isso aí que eu estava falando aí, né? Tem os princípios, e esses princípios eles vão ser aplicados nas nossas situações concretas. Então, vamos lá, façamos o melhor que nós podemos, tenhamos o respeito pela hierarquia objetiva dos valores, busquemos configurar bem a nossa subjetividade, né? E é isso, deixa eu ver aqui. E quando São Paulo diz que o bem que eu quero fazer nem sempre consigo, pois assim, lembrei dessa passagem, se ninguém lembrar dela, deixo abaixo. Ela vai colocar aqui a passagem, eu lembro dessa passagem. Bom, eu não consigo dar uma explicação agora dessa passagem, mas creio que o que São Paulo está querendo falar é da tendência ao pecado, aquilo que se chama de concupiscência. Por isso ele diz, né, o bem que eu quero nem sempre, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, algo nesse sentido, né? Então, é a tendência ao pecado que Paulo fala, e contra isso existe a graça, a ascética, né? Para que o sujeito ele busque se ordenar. E aí, repito, aqui são bem-vindos todos, né? Católicos, protestantes, hindus, budistas, ateus, todos bem-vindos aqui, né? Podem participar aqui. Tenho certeza que vão colher coisas interessantes para levar para o dia a dia. Eu parto aqui, obviamente, da visão tomista, né? Como todo psicólogo, todo filósofo, enfim, todo mundo parte de alguma perspectiva, e eu não a escondo. Mas todos são bem-vindos aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Também não estou dizendo que considero tudo a mesma coisa, né? Vocês entendem, né? Eu sou católico, mas é isso que eu falei, né? Todos são bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aqui gravado, creio eu. Ou eu vou retirar e vou cortar e colocar no YouTube, né? Tirando aquela primeira parte, né, que ficou um pouco alvoroçado ali. Não sei, vou ver. Então, um lembrete, né? Nara, fica ligada que eu vou fazer um podcast aí com Vinícius. E a gente vai falar sobre um tema que eu acho que você vai gostar, pela pergunta que você estava falando aqui, né? A gente vai falar sobre a graça.
Então, o podcast não é um podcast especificamente sobre psicologia. Vai ser um podcast que vai ser uma espécie de conexão tomista, vamos dizer assim, né? Esse nome ele disse que ficou muito, vamos dizer assim, muito jovem, dinâmico, né? Mas aí a gente vai decidir ainda o nome direitinho. E logo mais a gente vai estar soltando um episódio aí. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado aqui. Depois eu pretendo fazer mais pra frente também coisas mais aprofundadas, né? Mas por hora é isso, beleza? Valeu!